Meditando na palavra de Deus, hoje vou meditar no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, mas vou fazer antes uma oração. Senhor Deus, novamente estou aqui diante da tua palavra, Senhor, querendo estudar, meditar no capítulo 12, que essa palavra ela possa nos trazer, Senhor Jesus, uma luz, um entendimento, Pai, uma afirmação, Senhor Jesus, da nossa salvação. Esse capítulo ele nos trata, Senhor Jesus, da nossa prática, a nossa vida, Senhor, a prática, que nós possamos, ó Deus, viver realmente, Pai, vivendo segundo a sua palavra, porque é isso que a tua palavra nos mostra. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha confirmar essa palavra no nosso coração, na minha vida e na vida de quem estiver vendo e ouvindo essa palavra. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Então essa palavra, né, do capítulo, a gente viu no capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo, ele expôs de uma forma brilhante o plano de salvação, onde ele mostra que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, mas Jesus vem para salvar a todos que estavam perdidos, né? Todos podem ser justificados pela fé em Cristo, pela graça. Jesus nos alcança pela sua graça. E Paulo, ele vem mostrar aqui em Romanos 12, ele vem nos mostrar que essa salvação gera uma transformação visível e prática na vida da pessoa que crê, na vida daquela pessoa que já se converteu, que já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então, agora essa salvação ela tem que gerar uma transformação de vida. Então, Paulo ele faz essa transição, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo mostrou o plano de salvação, que todos pecaram, mas Jesus veio para salvar. Ele fala sobre a justificação. Agora ele vai falar que ele vai nos mostrar que uma vida transformada é marcada pelo relacionamento transformado com Deus, conosco, com o próximo e até com os inimigos. Ou seja, Paulo ele vai mostrar que a partir do versículo 12, essa vida agora vai ter que ser transformada pela salvação. Então ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, Paulo aqui, ele começa com um convite, né? Convite amoroso, dizendo assim: rogo-lhes pelas misericórdias, que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, né? E aqui, quando ele diz pelas misericórdias de Deus, ele nos remete a tudo que ele explicou até aqui, que Deus nos amou, nos salvou e nos justificou. Agora, a resposta natural é nos entregarmos completamente a Ele. Por isso que ele diz: se você já foi salvo, agora faça o seguinte, apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Naquela época, as pessoas levavam um animal para ser sacrificado. Paulo está dizendo que agora nós somos esse animal. Nós é que oferecemos nós possamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, nós temos que entregar tudo a Deus, as nossas vontades, a nossa carne, tudo é entregue a Deus, né? Os sacrifícios naquela época eram mortos no altar. Agora Paulo fala desse sacrifício vivo, que é uma entrega diária, nossa, contínua, consciente. Nós temos que entregar o nosso corpo, nossa mente, nossos desejos, né? Esse é o culto racional que ele diz, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é culto racional? É aquilo que nós entregamos a Deus conscientemente. Nós temos a certeza que nós somos salvos, então agora nós temos que entregar tudo a Deus, diariamente, uma entrega diária, contínua, consciente, né? Nós temos que entregar tudo, nossa mente, nosso corpo, nossos desejos. Isso sim é o culto racional ou espiritual, né?
que Paulo está falando aqui. E ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nossa mente, ela tem que ser transformada pelo poder de Deus, né? Paulo aqui ele faz um contraste entre o padrão do mundo e o padrão de Deus. Então, se você já está no reino de Deus, você não tem mais que viver de acordo com o padrão desse mundo, mas agora com o padrão de Deus, né? Ou seja, naquela época se acreditava, né, que o mundo estava contaminado, ou seja, estava dominado por poderes malignos. E isso não é diferente dos dias de hoje. Nós sabemos também que quem governa esse mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno, está escrito na sua palavra, né? Então, o cristão, ele não deve se amoldar mais, ele saiu da cultura desse mundo, né? Não deve se moldar à cultura decadente ao seu redor, mas permitir que Deus o transforme a sua mente, para viver agora uma mente renovada pelo poder da palavra, pelas coisas de Deus, não mais se ajustando às coisas deste mundo. Tudo que for mundano, nós temos que nos abdicar disso e transformar o nosso viver, a nossa mente, agora nas coisas de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Porque se você é uma nova criatura, você não vai mais permitir que você viva ainda sob o jugo das coisas desse mundo, da cultura desse mundo, né? Por isso, porque ele diz aqui, né, que essa renovação nos permite experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus só vai manifestar a sua vontade naquela pessoa que foi realmente transformada, que se deixou se transformar pela renovação da sua palavra, pela sua palavra, né? E ele foi renovado. Aí sim, essa pessoa vai saber qual é a vontade perfeita de Deus para aquela vida, né? E aqui ele diz assim, no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, assim todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou que ensina, esmere-se ao fazê-lo; ou que exorta, faça com dedicação; e o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Aqui, Paulo, ele vai começar agora a abordar os dons, ou seja, quando uma pessoa se converte e passa e se deixa transformar, ser transformado pela renovação, pela palavra de Deus, ou seja, a pessoa muda a mente dele, então aqui ele vai ter agora uma dimensão que ele vai ser usado por Deus. Nós vimos que a gente vai saber qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para aquela vida. E aqui ele diz que nós fazemos pela graça me foi dada, que cada um porque a cada um vive num corpo. Ele vai dizer que cada membro, cada pessoa, ele está dentro de um corpo, e essa pessoa ela tem que se fazer útil naquele corpo. E ele vai falar também sobre os dons, né? Ele fala como se fosse uma metáfora, né? Paulo usa aqui uma metáfora do corpo, porque ele diz assim também como em Cristo nós, que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, Paulo faz essa metáfora dizendo que nós somos partes de um corpo, e como parte desse corpo nós temos que, embora diferentes, mas somos interdependentes, nós dependemos uns dos outros. E ele distribui, Deus, dons a cada um.
Cada dom é importante, precisa ser usado com zelo e alegria no corpo de Cristo. Ele começa a falar sobre os dons, dom de profecia, serviço, ensino, ministério, o que exorta, o que preside, quem exerce misericórdia, ou seja, ele lista vários dons, né? E esses dons, ele diz que não são para ostentação, mas para a edificação da igreja, né? Ou seja, nós estamos aqui sendo usados, Deus quer nos usar para o corpo da igreja, por isso que ele reparte dons que vão servir ao corpo da igreja. Aí no versículo 9, ele vai falar sobre as virtudes recomendadas. Ele diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apeguem-nos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverante, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e achorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui Paulo, ele vai falar agora sobre os relacionamentos dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja, né? Como é que as pessoas devem se relacionar? Ele diz que o princípio fundamental é o amor, que o amor seja sem hipocrisia, ou seja, seja sem hipocrisia, que o amor seja sincero, ame uns aos outros, né? Com amor sincero, não com falsidade, não com amor hipócrita, né? Não se trata de palavras vazias ou ensinações, porque o amor cristão ele deve ser verdadeiro, prático, altruísta, é isso que Paulo está dizendo. E aí ele segue com várias exortações, né? Ou seja, ele quer dizer que nós, como cristãos, fazendo parte de uma comunidade cristã, nós temos que detestar o mal, detestar o que é mal e nos apegar ao que é bom. Nós temos que dedicar uns aos outros com amor fraternal. Nós temos que compartilhar as coisas, o que você tem com os santos, né? Se alguém está precisando de algo, nós devemos ir lá e ajudar. Nós temos que compartilhar com aqueles que estão em necessidade. Praticar a hospitalidade. Ele diz aqui também que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Então, esses conselhos, eles revelam que a nossa fé é uma fé prática, né? É uma fé que se vive em comunidade com empatia, com generosidade, com humildade, né? Então, o amor, ele deve se expressar tanto em palavras quanto em ações concretas, fora e dentro da igreja. Tem pessoas que não agem assim, mas o que Paulo está dizendo é que nós temos que colocar as nossas virtudes em ação para demonstrarmos a nossa mudança de vida, né? Porque quando nós estávamos antes da nossa conversão, nós não agíamos assim. Mas agora que nós somos filhos de Deus, nós fomos salvos, fomos justificados, aí agora Paulo está mandando que nós colocamos a nossa fé em ação, que a nossa prática, que o amor que vem de Deus, que foi derramado no nosso coração, agora tem que ser colocado em prática, né? E ele também, Paulo, ele diz que nós temos que amar
e os nossos inimigos, né? Ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Então Deus está dizendo que a ele pertence a vingança. Então nós não podemos nos vingarmos de ninguém, os nossos inimigos, nós não podemos fazer isso, porque a vingança é de Deus, né? E ele diz que nós devemos amontoar brasas vivas sobre a nossa cabeça, né? Isso fazemos quando nós constrangemos o nosso inimigo, né? Diante da bondade, ou seja, quando você demonstra bondade para com o seu inimigo, você está amontoando brasas vivas na sua cabeça, né? E ele diz, não se deixem vencer o mal com o bem, mas vençam o mal não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E isso é responder o mal com a graça da bondade, com a graça que Deus derrama sobre nossa vida e que nós temos que fazermos isso, né? Então, o que nós aprendemos no capítulo 12 é que a minha vida pertence a Deus. Agora, quando eu recebi a Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu tenho que fazer isso, entregar a minha vida, meu corpo, minha alma, meu espírito, tudo nas mãos do Senhor. Ele diz que nós devemos, Paulo manda que nós entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo é o nosso corpo que nós colocamos diante do altar de Deus. Antes era um animal que era colocado diante do altar de Deus, agora é o nosso corpo. Então, o meu corpo, minha mente, minhas atitudes, tudo deve agora glorificar a Deus, né? Eu não posso também me amoldar às coisas do mundo, ao padrão do mundo. Eu saí do mundo, então agora eu tenho que deixar que o Espírito Santo renove minha forma de pensar. Agora eu tenho que mudar a minha forma de pensar e de viver, não mais com as coisas do mundo, mas o meu pensamento agora tem que ser voltado para as coisas de Deus, né? Eu tenho que viver em equilíbrio, nem com arrogância, mas também não com complexo de inferioridade. Eu tenho que viver em equilíbrio. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E Paulo também nos mostrou aqui que nós temos que cuidar agora de saber qual é a vontade boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Então eu tenho que agora procurar, que eu agora vivo em congregação, vivo em comunidade, com uma comunidade cristã, eu tenho que procurar os meus dons espirituais para que eu possa servir a Deus através dos meus dons. Então, os dons espirituais que eu recebi não são para o meu benefício, mas para servir à igreja, né? E o amor também, ele nos ensina que o amor deve ser prático, sincero, sacrificial, sem hipocrisia, sem falsidade, né? Então, tudo isso nós aprendemos no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, amém?